Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir se fazer presente através dessa breve palavra, nos instruindo, nos guiando, nos orientando, fortalecendo e que ela seja um bálsamo ao nosso coração de tudo aquilo que possa, porventura, estar acontecendo com cada um de nós. Creio que cada um está num processo e o Senhor nos fortalece por meio da sua palavra, que é poderosa para salvar e restaurar. Vamos lá? Como que tá o coração, irmão? Como que tá o coração, minha irmã? Não desiste não, hein? Bora para cima. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 26 a partir do verso 9 em diante, para aquilo que o Senhor quer falar. Diz assim: Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em opor ao nome de Jesus o Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. E eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha contra eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Certo dia, numa dessas missões, dirigi-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, ainda caminha uma luz do céu, mais intensa que o sol, brilhou sobre mim e meus companheiros. Todos nós caímos no chão e eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Eu quero repetir: não adianta lutar contra a minha vontade. Vamos embora lá, irmão? Eu gosto de contextualizar o livro de Atos. Uma ponte, um livro de transição. Creio que essa palavra vai de encontro a pessoas que estão transicionando, que porventura estejam passando por um vale, um deserto, ou então até mesmo algumas pequenas tempestades da vida que nos acometem e trazem talvez bastante dificuldade. E esse em questão era Paulo, um dos personagens principais desse livro, dentre muitos outros que espalham a vida, justamente transicionando Jesus Cristo, que é a palavra da salvação, a palavra encarnada, a nós. Até mesmo, e esse homem foi grande responsável porque chegasse para nós aqui no Brasil. Podemos dizer que somos filhos de Paulo, irmão. E aqui ele está dando um testemunho, talvez a segunda ou a terceira vez, não me lembro bem, mas ele testemunhava bastante do seu encontro com o mestre. E todos que encontram com o mestre têm uma vida transformada. Pensando nisso, quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. A palavra diz: eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em opor o nome de Jesus, o Nazareno. Irmão, o nome de Jesus é o nome que tem todo o poder. E nós precisamos entender que esse nome, ele se refere a um propósito. É o nome do próprio Senhor. É o nome do próprio Deus. Jesus é a palavra encarnada. É aquilo como Deus deliberadamente decidiu organizar por meio da sua palavra, sustentar todas as coisas. Por meio da sua palavra, todas as coisas foram criadas. Por meio da sua palavra, propósitos foram estabelecidos. Por meio da sua palavra, há princípios que regem o mundo visível e o invisível. E, inclusive, o visível, ele vem através daquilo que acontece no invisível. E nós vemos Paulo falar que costumava pensar que era obrigação dele se opor justamente ao nome de Jesus. Olha, nós percebemos que os nossos pensamentos, irmão, podem nos afastar dos propósitos divinos de Deus para nós. Os nossos pensamentos podem nos afastar das bênçãos que Deus tem para nós. Os nossos pensamentos podem nos afastar do caminho que Deus escolheu para nós. E isso vai nos levar justamente a um lugar que não pode ser muito agradável. Olha o que diz em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Fala assim, ó. Eu quero ler com vocês, fala assim, ó: o Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. Percebe que eram os pensamentos e a imaginação dos seres humanos que os levavam, que os conduziam por aquele caminho. Paulo está vivenciando isso nesse momento, irmão. Paulo está justamente sentindo na pele. Paulo está ali se colocando justamente daquilo que ele acha que é certo. Olha, nós vemos que Paulo, anteriormente, ele explica ao rei Agripa e ao governador Festo quem é o alvo
da sua pregação no momento, que ele foi instruído pelos fariseus, que ele foi ensinado e daquela forma que ele servia a Deus. Ou seja, irmão, aqui há um grande equívoco e os equívocos acontecem devido aos nossos pensamentos. Às vezes pensamos estar fazendo a coisa certa. Paulo cria que estava fazendo a vontade de Deus, mas na verdade ele estava servindo ao seu próprio ego. Bom, e no versículo 10 ele fala: foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém. Os nossos pensamentos se convertem em ações. Com autorizações dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão muitos dentre o povo santo, e eu voltava contra eles quando eram condenados à morte. E aqui precisamos compreender, meu irmão, que se nós alimentarmos um pensamento que não é do Senhor para nós, um pensamento que, sabe, não condiz com a realidade de Deus para nossa vida, eles se converterão em prisão e morte. Vamos ler novamente, ele fala: fui responsável pela prisão de muitos. E ele fala: e eu voltava contra eles quando eram condenados à morte. Os pensamentos dele levavam ele a Jerusalém justamente a tomar esse tipo de atitude. Então os nossos pensamentos, se nós começarmos a alimentarmos pensamentos ruins, nós, sabe, ainda poderemos ir num caminho de prisão e morte. E mais do que isso, irmão, olha o que ele fala assim, ó, com a autorização dos principais sacerdotes. Quem é sacerdote, irmão? O sacerdote é aquele que é responsável por orar no Antigo Testamento, levar a petição do povo a Deus, para saber a resposta de Deus, não a resposta dele mesmo. Eram lideranças, eram pessoas influentes. Então, quando nós estamos com um pensamento ruim, Satanás vai colocar de frente de nós pessoas que se tornam aliados, para fazer alianças que não vêm de Deus. Deus não tinha propósito nessa aliança. Deus não veio para roubar, matar e destruir. Provérbios, quero ler com vocês Provérbios 14, versículo 12. A palavra fala assim: há certos caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas quem os segue acabará encontrando a morte. E foi, de certa maneira, o que Paulo encontrou. Nós vamos chegar lá. Olha, ele diz assim: muitas vezes providenciei que fossem castigados na sinagoga, a fim de obrigá-los a blasfemar. A fim de obrigá-los a blasfemar. O problema dos nossos pensamentos e a maneira como nós pensamos, se elas estiverem desalinhadas à vontade de Deus para a nossa vida, irmão, e nós vamos perceber isso, que nós queremos tornar alguns os nossos discípulos, mas o problema é que nós queremos tornar discípulos à força. Vamos usar de força a violência. Vamos ler novamente, ó. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a casa de Deus naquela época, a fim de obrigá-los a blasfemar. A blasfemar contra o nome de Jesus Cristo, irmão. E o nome de Jesus Cristo é o nome de quem? É o nome de Deus. Então, muitas vezes, irmão, nós vamos querer forçar as pessoas a entender que aquilo que nós entendemos como verdade é a nossa verdade. Irmão, longe de mim, eu sempre falo para vocês, de outros pregadores, inclusive que eu sigo, eu não concordo com todas as pessoas que eu ouço em tudo que elas falam. Em algum ponto ou outro eu vou discordar, mas na maioria das vezes ali são pessoas que seguem a Bíblia assim, e eu admiro muito elas assim. Quando Jesus ele colocou os 12 discípulos à mesa, ele repartiu o pão em partes iguais. O pão da vida é o próprio Senhor Jesus Cristo, ele é a palavra encarnada. E cada um tem a sua forma de pregar, eu tenho a minha forma aqui. E muitas vezes fui até atacado por essa forma de pregar, de citar versículos, de querer colocar. Mas eu não entendo que tudo que eu prego, eu creio que algumas vezes, em alguns momentos, sim, pode haver erro, pode haver equívoco na forma de pensar o Senhor mesmo. Eu vejo que, por exemplo, como eu pregava no começo do canal, já não é a mesma forma hoje. O Senhor me dá umas palavras meio diferentes, me faz enxergar outras coisas. A gente vai se aprimorando. E isso era o que estava acontecendo com Paulo ali naquele momento. Ele queria tornar alguns discípulos à força, sabe? Em Zacarias 4:6 diz que não é por força, nem por violência. Nós não temos o poder de convencer ninguém. É o Espírito Santo, irmão. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O problema é que nesse momento nós nos tornamos, sabe, nos tornamos agressores. Aquilo que nos fizeram, nós passamos a fazer os outros de vítima, passamos a ser agressores.
sabe, de como ele foi mal influenciado pelos sacerdotes, ele se tornou uma má influência. Então precisamos tomar cuidado com isso, porque ele fala: eu me impunha com ele com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras, fora dos seus limites. É uma questão de tempo, irmão. Sabe, quando caminhamos no caminho do pecado, a romper limites sadios. Aquilo que nós condenávamos antes, passamos a tratar como comum. O que era errado para nós começa a se tornar certo. A mocinha que ficava com uma vez no ano para matar o desejo da carne, agora ela começa a ficar com um todo final de semana. E depois começa a ficar com um diferente todo dia. E aí depois começa a olhar os corpos dos homens na internet. E depois, logicamente, começa a ficar com 3, 4 no mesmo dia. O marido que olha lá a pornografia lá na internet começa a olhar pornografia uma vez por semana. Depois todo dia. Depois 3, 5, 10 vezes por dia. Depois até mesmo dentro do trabalho pega o celular, vai para dentro do banheiro para se masturbar, para aliviar, porque vai ficando cada vez pior. É só questão de tempo para começar a romper limites. É aquela voz que diz para a esposa: pode olhar para o outro, pode ficar, não vai dar nada não. Seu esposo não vai nem ficar sabendo. Mas o pecado, irmão, ele paga o seu salário em dia. É só uma questão de tempo de nós perdermos o temor ao Senhor, irmão. Quando o temor do Senhor vai embora, os limites são rompidos. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, a palavra de Deus. A palavra do próprio Deus, ele fala: quem me dera, eles sempre tivessem um coração que temesse a mim, sempre. Um coração sempre temoroso, constante no temor. E estivessem sempre dispostos a obedecer aos meus mandamentos. Então tudo iria bem com eles e com os seus filhos para sempre. Percebe que passa de geração em geração? Então, quando nós percebemos que estamos nesse caminho de morte, irmão, é uma questão de tempo. A maldade, uma gota de mentira se transforma num rio de maldade. Nós começamos a perceber que aquilo que nós condenávamos antes é o que nós passamos a nos tornar. Olha, no versículo 12, ele diz o seguinte, fala assim, ó: certo dia, numa dessas missões de morte, dirigi-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Principais, irmão, já falei sobre os sacerdotes, eu creio que nem precisa. Qual que era a responsável dos sacerdotes, irmão? E hoje todos nós somos feitos reis e sacerdotes, principalmente os homens, irmão. Essa tarefa principal é dos homens. Ser sacerdote do seu lar, orar pela sua casa, instruir no caminho. Toda pessoa que não tem um homem dessa forma, eu, por exemplo, não tive, irmão. Meu pai não foi, meu pai não conhecia a palavra. Bom, e eu vou ficar me apegado a isso, irmão? Não. Eu quero que daqui para frente os meus filhos sejam instruídos. E a grande questão que nós precisamos aprender nesse versículo, irmão, é que justamente que haverá algumas alianças que nós faremos no meio do caminho, e essas alianças, como nós vimos ali anteriormente, elas vão revelar como está o nosso coração. A revelação revela as alianças que fazemos, irmão, o que nós aceitamos, as pessoas que nós procuramos, sabe, aquilo que nós queremos, porque todo ser humano, ele não quer estar sozinho, ele quer ter um apoio. A grande questão é quando nós procuramos aliados para resolver, para ir numa missão que é de morte. Então as alianças, elas revelam exatamente o nosso estado. Olha, numa dessas missões dirigi-me a Damasco, autorizado e incumbido. Ainda estava incumbido de quê, irmão? De prender, de matar, de fazer tudo quanto é coisa ruim. Então, muitas vezes nós teremos apoio, irmão, nesse momento, a fazer algo que é contra o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Precisamos estar atentos às pessoas a quais nós nos aliançamos, irmão. Precisamos estar atentos. Olha, a palavra fala em Provérbios 16, versículo 29. Um homem violento procura sempre conseguir companhia,
e leva o seu próximo para o mau caminho. É forte, né? Por quê? Porque nós queremos pessoas que nos apoiem naquilo que nós estamos fazendo, irmão, mesmo que seja errado. Queremos uma validação. Agora, não quer dizer que homens estejam nos validando, que o nosso pai, a nossa mãe, o nosso pastor esteja validando aquilo que nós estamos fazendo, que Deus esteja validando. Precisamos refletir, precisamos colocar isso em pauta, precisamos pensar sobre esse assunto, precisamos entender e compreender que nem sempre os caminhos dos homens serão os caminhos de Deus. Olha, no versículo 14 ele fala, no versículo 13 ele fala: por volta do meio-dia, ó rei, ainda caminho, uma luz do céu, mais intensa que o sol, brilhou sobre mim e sobre os meus companheiros. Irmão, e aqui eu quero declarar, irmão, minha irmã, vai raiar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Vai raiar o sol da justiça sobre vocês, sobre a vida dos seus, e mais do que isso, vai raiar sobre vocês e todos que estão à sua volta. Quem era o alvo aqui, irmão? Quem era o alvo? A quem Jesus foi? Nós vamos ver ali na frente. Quem Jesus foi encontrar? Esse é um encontro, irmão, daquele do perseguidor com o perseguido. Paulo perseguia Jesus, irmão. Paulo perseguia veementemente, cria, está fazendo a vontade de Deus. Agora, quando vem a luz, e aqui nós precisamos entender, é um clareamento dos pensamentos. Percebe que tudo começou no âmbito do pensamento, da mente, e as maiores batalhas que nós enfrentamos, irmão, elas de fato são nesse âmbito. O diabo quer tomar a nossa mente, porque ele tomando a nossa mente, ele toma todo o nosso corpo. Mas eu quero te dizer, meu irmão, você ter clareza de pensamento, meu irmão, você terá clareza de pensamentos. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão desorientadas. Eu estou pregando aqui para pessoas que se perderam no meio do caminho. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm orado, para pessoas que se perderam no meio do caminho. Eu estou pregando aqui para pessoas que são o único que acreditam no propósito dentro da sua própria casa. Eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, Deus vai te elevar, vai raiar entre você, o alvo da sua oração, e todos que estão à sua volta. Vai raiar o sol da justiça, vai raiar a luz de Deus, a luz de Deus. Rabadassobiandarandakaya. Olha, Jesus foi atrás de Paulo, irmão, e é impressionante porque a palavra fala em João 1,5, ministrei esse texto esses dias, fala: a vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão. Quer dizer que não vai tentar apagar? Era o que Paulo estava tentando fazer, irmão. Era o que Paulo queria. Paulo queria soprar Jesus. E o que aconteceu? Veio o sopro do Espírito sobre ele, irmão. E qual é a consequência disso? Todas as cartas paulinas, dentre elas, dentro de uma prisão, como eu disse, nós somos filhos dele, irmão. Por causa da pregação dele, se espalhou aos gentios. Pedro também teve o seu mérito ali ao pregar para Cornélio, mas nós percebemos que é poderoso isso, irmão. Quando raia, quando é nesse caminho, irmão, ali, às vezes o cara tá querendo fazer a vontade, tá ali equivocado. A motivação, sabe, assim, o conhecimento até é certo, mas a motivação tá errada, sabe? Muitas vezes nós andamos nessa questão. E aí o que acontece, irmão? Olha, a palavra fala: todos nós caímos no chão. Eu quero partir para o final. Todos, irmão. Porque, irmão, quando a luz brilha, quando nós temos um encontro com o Mestre, quando ele vem e ele vem, meu irmão, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quando ele vem, meu irmão, todos se dão conta de quem são. Todos caíram no chão. Nós somos pó da terra. Rabai andarabadarabai, shei andarandaraya. Somos pó, meu irmão. Deus ainda abate o soberbo. Deus abate quem está na arrogância. Não tem jeito, tem que cair. Vai cair. Toda soberba, todo orgulho, toda vaidade, todo ego centralizado em fazer maldade, toda mentira,
Quando ele vem, meu irmão, não tem jeito não, todos se dão conta. Quando ele chega perto, não tem como, ele é o mestre, ele é o rei, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, irmão, sabe, não tem jeito. A palavra fala em Mateus 23:12 que todo aquele que se enaltecer ou se exaltar será humilhado, mas todo aquele que humilhar será exaltado. Todo aquele que se humilhar por poder de Deus, pelo poder de Deus, será humilhado, irmão. Todo aquele que se humilhar será exaltado. Mas eu quero ler com vocês um versículo que está em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Precisamos avaliar os nossos caminhos e os nossos pensamentos, irmão. A palavra diz a palavra fala o seguinte, eu quero ler na versão Ferreira de Almeida. A soberba precede a destruição e a altivez de espírito precede a queda. Bum! A cortesia da soberba, irmão, é a queda. Caíram no chão, todos que perseguiam. E naquele momento a palavra fala, irmão, e eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico. Era uma mensagem para ele, meu irmão, por isso que somente ele ouviu. Quem é que está pregando ali, irmão, agora naquele momento? Para governador, para rei, que está indo em direção ao propósito do imperador? Quem é? É Paulo. Por quê? Porque ele ouviu a voz. Porque ele creu na missão verdadeira. Porque ele foi escolhido. Porque ele era o valente da casa dele. Aqui nós podemos identificar, irmão, o que ele fala para a carta de Gálatas, em Gálatas 1,15, que antes, assim como Jeremias antes, no ventre da mãe dele, Deus já tinha escolhido ele para ser luz de salvação aos gentios. Então nem todos ouvirão o que foi dito. Então por que você está procurando resposta ainda no meio de homens? Pergunta para Deus, irmão. Fala assim, ó, eu sei que o senhor usa o irmão Alisson, usa o outro irmãozinho lá da internet, usa o pastor na minha igreja, mas eu quero ouvir do Senhor. Faz-me ouvir, Pai. Faz-me ouvir. Isso tem um porquê, irmão. Isso não é aleatório. Ali não estava ali de forma aleatória. Eu gosto de um texto a qual o Senhor Jesus discutindo justamente com esses fariseus, sacerdotes e principais mestres aqui em João capítulo 10, irmão. Olha, o versículo 26 e 27, o Senhor Deus, o Senhor Deus é o Senhor Deus, o Senhor Jesus diz assim, mas vocês não creem em mim porque não são as minhas ovelhas. E a ovelha, ela tem essa característica, irmão, ela é cega. Ela está até tentando ali, ela é cega. A ovelha não enxerga direito. Ela até tenta caminhar, mas não enxerga. Ela precisa da voz do pastor para corrigir os caminhos dela. Agora ele fala no versículo 27, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Por isso que Paulo se desvencilhou ali. Aqueles outros irmãos não estavam. A palavra foi para Paulo. E qual que foi essa palavra, irmão? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Eu amo essa expressão, irmão, e eu creio que essa palavra vai de encontro a coração, principalmente de pessoas que intercedem por outras pessoas que andam na soberba e na arrogância. Porque quando Jesus se apresenta para ele, a palavra é clara, falando que ele fala em aramaico. Em aramaico, o nome remete justamente a Shaul, um rei que foi escolhido segundo a vontade humana, segundo a um pedido de Deus. E o nome Saulo e Saul tem o mesmo significado, que significa aquele que foi pedido a Deus. Era um governo que foi pedido pela vontade humana, aquele que foi pedido a Deus, aquele que, sabe, aquele a qual quem Deus selecionou, sabe, aquele a quem foi pedido para o Senhor, ou seja, um fruto de oração, um fruto de pedido, um fruto de alguma coisa que estava no coração de alguém, de alguma pessoa, e foi pedido a Deus em oração. É isso que é o nome Saul revela, e ele está falando Shaul, justamente remetendo justamente àquela situação ali, irmão. E muitas vezes nós estamos clamando a Deus, pedindo a Deus, olha, irmão, devemos continuar pedindo, mesmo que a situação esteja complicada. É isso que essa palavra está falando para nós. Em Lucas 18, 7, o Senhor Jesus nos instrui sobre uma mulher que pede a um juiz que é iníquo. Ela pede a mesma coisa todo dia ao Senhor. E o Senhor, no Lucas 18, 7, ele fala, e não fará o Senhor, já que aquele juiz iníquo fez justiça àquela mulher, não fará o Senhor justiça quando vier nas nuvens de glória aos seus escolhidos que clamam dia e noite sem parar.
Shaul, Shaul, que foi pedido a Deus. E quem é Paulo, irmão? Porque o Saulo, ele houve uma conversão. Ele foi caminhando no seu propósito e se tornou Paulo. E o nome Paulo, a etimologia da palavra, significa pequeno, humilde. Aquele que aquele que era soberbo se tornou pequeno, humilde, meu irmão. Então o que nós aprendemos com isso, irmão? Que se ele tiver propósito na vida de alguém, ninguém pode impedir ele de agir. E aqui eu quero terminar com Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Espero que essa mensagem fortaleça o coração do irmão e da irmã na sua missão. Continue. Deus tem uma recompensa e Ele atenderá o desejo do seu coração no tempo certo. Que Deus abençoe. A paz do Senhor esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.